Oi, gente, vocês vão fazer um conteúdo hoje de história que é sobre o ouro no Brasil. Foi o período onde o Brasil ele explorou o ouro. A economia era apenas voltada na exploração do ouro que tinha no Brasil. Vocês vão lá no livro de história e fazer as atividades das 54 até as 58 e no livro de reforço de vocês, na partezinha de história também tem a questão dessa unidade, tá? O conteúdozinho referente ao tema dessa unidade sobre o ouro também lá na unidade 2 de reforço, tá? Vocês vão fazer essas atividades também, tá ok? Esse período do ciclo do ouro aqui no Brasil foi mais ou menos acontecendo por volta ali, acabando no século XVII, certo? E, essa exploração do ouro se deu porque já estava acabando a exploração de açúcar aqui no Nordeste. Como eu mencionei em alguns vídeos, Portugal chegou com os portugueses, primeiramente na região ali do Nordeste, Piauí, Pernambuco, Bahia, era bastante concentrado a exploração desses portugueses. Eles exploravam as condições da natureza para ganhar dinheiro para mandar para Portugal. É tanto que Bahia passou a um período ser a capital do Brasil. Nesse período, até o século XVII, também veio a questão da exploração do ouro. Se percebeu que aqui no Brasil também tinha várias outras riquezas, não só as riquezas de vegetação, as riquezas para poder ter bastante espaço para fazer plantio e o cultivo ou até mesmo a criação de animais. Percebeu que também poderia ter a criação de outras maneiras de renda aqui dentro do nosso país. E uma dessas percepções eles viram quando começaram a explorar as terras brasileiras e notaram a riqueza de pedras preciosas. Pedras tais como ouro, diamantes e em outros. Mais ou menos pelo períodozinho de 1750 a 1770, Portugal acabou percebendo essas riquezas aqui no Brasil. Mas assim, Portugal estava cheio de dívidas. Então, quanto mais ele conseguisse ver uma renda extra, quanto mais ele conseguisse perceber que ele poderia explorar alguns lugares, alguns territórios que ele conquistou dizendo que era dele, então era mais fácil para ele subir de nível, porque ele passou vários períodos sendo o país topzinho, juntou com a Espanha, que tinha todo um conhecimento, uma tecnologia, quando se tratava de embarcação. Só que a Inglaterra estava começando a tomar posse, o nome dela estava começando a se mostrar no mundo, porque o mundo estava começando a passar pela ideia da industrialização. O que essa industrialização quer dizer? A ideia das indústrias, das máquinas, iam começar a partir daí. Então, Portugal estava começando a entrar em declínio. Ia começar a perder o nomezinho dele no meio da Europa e do mundo. E assim, essas descobertas, essas grandes quantidades de ouro que tem no Brasil foram notadas e foi um grande motivo para Portugal tomar conta, tomar posse e querer explorar ainda mais para ver se o nome dele, né, de Portugal, voltava ao topo, ao ranking nos mais falados, né? E assim, esses primeiros exploradores, quando tomaram conta, eles começaram a ter a ideia de querer tomar posse de território.
Então, aquela ideia de território, de divisãozinha de território que tinha antes, que tiveram que fazer as tal das linhas imaginárias, começou a tomar, essa ideia teve que voltar praticamente, porque eles não queriam perder o território deles, não queriam que outras pessoas acabassem achando as coisas, os materiais preciosos. E teve um estado aqui do Brasil, que foi o estado mais explorado, que foi a região de Minas Gerais. Como o próprio nome dá, Minas Gerais. Era uma região onde é cheia de minas. Por isso que acabou denominando esse nome nesse estado, nessa região. Era uma região bastante rica, cheia de pedras preciosas. Todo mundo queria fazer uma determinada viagem para chegar até Minas por saber das condições, das riquezas que se tinha lá. Então, assim, Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso foram determinadas regiões que foram bastante exploradas, mais ou menos por aquele período do século XVII. A população super aumentou, o que eram 3.000 habitantes, 300.000 habitantes, passou a se tornar 3 milhões de habitantes naquela região, tudo por questões de ter uma grande mão de obra para ter uma grande exploração daquela região. A grande procura, a grande demanda foi extremamente precisa e isso tudo para poder cobrir os gastos, para tentar cumprir e tentar pagar as questões financeiras de Portugal, porque desse período Portugal começou a cobrar determinados impostos às pessoas que achassem determinados materiais preciosos aqui dentro do Brasil que tinha que mandar para Portugal. No finalzinho do século XVII, por volta assim, de 1785, que teve o desenrolar, né, da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial deu a ideia dessas máquinas, uma ideia já veio trazendo a ideia de empresas, tudo isso fazendo que as pessoas começassem a partir para outros ideais também de trabalho. Coisas que vocês vão ver mais na frente em outras séries, certo? Bom, Brasil, nesse período, quando teve essa ideia de chegar mais perto de Minas Gerais para conseguir capturar todos os bens que se tinha naquela região, teve que mudar a sua capital. O que antes o ponto forte era Salvador, onde era um dos pontos onde Portugal mais se encontrava, era o foco, era a capital, passou a mudar para o Rio de Janeiro, onde ficava mais fácil a questão da viabilidade para Minas Gerais. E assim, nesse período, eles tiveram que administrar como é que estava acontecendo toda essa questão dessa exploração. E se tinha a determinada chamada casas de fundição, que era onde se tinha taxado os preços que as pessoas tinham que pagar por essas pedras preciosas que eram encontradas. E elas eram derretidas, e eram transformadas em barra, e elas iam recebendo o selo de Portugal, que ia dar a ideia, a legitimidade da negociação. E assim, acontecia muito desvio, sonegação, as pessoas não queriam pagar, não queriam dar a Portugal tudo que elas acharam que era descoberto. E aí algumas pessoas eram penalizadas com chibatadas, eram penalizadas até a morte, podiam ser levadas de várias maneiras. O poder subiu muito a cabeça naquele período e fazia com que as pessoas faziam coisas que não eram muito legais, que a gente olha hoje, nossa, pra que isso? É um absurdo. Porém, acontecia muito antigamente. E algumas taxas que eram encontradas, que eram bastante comuns, que o Brasil, que Portugal fazia para que as pessoas pagassem, né? Eram chamados de quinto, então 20% de toda aquela produção do ouro que caberiam ao rei de Portugal, se
se achasse uma determinada quantidade de ouro, 80% era para a pessoa e 20% ia para Portugal. E tinha a ideia também de uma taxa de imposto, que era o tal de derrama, que era uma cota que era aproximadamente a 1.500 gramas, 1,5 kg de ouro por ano, que deveria ser atingida como meta pela colônia. Então, assim, era como fosse o IPVA, um IPTU de uma casa, né? O do carro, assim, que é uma taxa que você paga uma vez ao ano, e esse derrama era uma taxa que você tinha que pagar uma vez no ano. E você tinha que dar e penhorar os bens dos senhores de Lavras, era uma história medonha que eles tinham que arrumar para pagar esse povo. Tudo eles inventavam para que as pessoas tivessem um jeitinho dali, pagar Portugal, e Portugal sair ganhando sempre. Tinha a ideia, né, uma outra taxa que eles tinham que pagar, que era o capitão, que era um imposto que tinha que ser pago pelo senhor de Lavras, que por cada escravo que trabalhava em seus lotes, era outra forma que o Portugal queria explorar, nem que seja a pessoa lá que era chefe daquela região, ela tinha que pagar também a Portugal. E assim, houveram muitas revoltas, porque assim, Portugal estava explorando demais e as pessoas já não estavam mais tendo como se manter. E eles inventaram a velha história do Santo do Pauoco, que naquela época a ideia da religião era muito forte, muito forte. Então eles fingiam, né, que estavam levando só um santinho lá para abençoar na hora que eles estavam fazendo as escavações lá, nas pesquisas procurando ouro. Porém, esses santos, eles tinham um buraco nas costas e eles escondiam o ouro dentro. E aí, quando o chefe, né, o cara, ia lá pedir o dinheiro, o imposto para mandar para Portugal, o pessoal dizia, não tenho nada daqui comigo não, só tô com meu santinho, ó. E o santinho cheio do ouro, só que ninguém ia atrás de mexer no santo, porque ninguém desconfiava na época. Depois de várias revoltas, várias brigas acontecendo entre Portugal, e Brasil, ai, todas essas procuras, todas essas revoltas acabaram gerando grandes problemas e o Brasil, né, teve que mudar economicamente, então teve que fazer uma certa exploração, uma certa mudança econômica que acabou gerando avanços na questão da economia para o lado da agricultura, da pecuária. Então, durante todas essas revoltas também teve a ideia da Inconfidência Mineira, que foi as cobranças e os abusos do poder político português que aconteciam durante essa questão dessas pesquisas, dessas explorações, que o povo brasileiro acabou provocando já vários conflitos entre esses colonos, e foi notável essa Inconfidência Mineira para que certas coisas mudassem naquele período. Mas Brasil não foi explorado, não teve a questão econômica apenas com o ouro, também teve o café, a cana-de-açúcar, teve o pau-brasil, que foi uma das primeiras explorações que fizeram os portugueses chegar até aqui, teve a questão do algodão no Brasil também, que foi uma das explorações muito que ocorreu bastante. Teve a ideia também da exploração da borracha, certo? E entre outras. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês possam fazer a atividade tranquilamente, tá? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e por hoje é só, tá?